Imagine por um momento que você está navegando pelas águas geladas do Mar Báltico, quando de repente sua embarcação se depara com os destroços de um navio centenário no fundo do oceano. Mas este não é um navio qualquer. Este é o local onde pode estar escondido um dos maiores tesouros perdidos da história moderna, o ouro dos czares russos, avaliado em bilhões de dólares nos valores atuais. Uma fortuna que desapareceu durante uma das épocas mais turbulentas da história russa e que até hoje continua alimentando a imaginação de caçadores de tesouros, historiadores e aventureiros ao redor do mundo. A história que vamos contar hoje não é apenas sobre ouro perdido. É sobre o fim de uma era, sobre a queda de um império milenar e sobre como uma revolução mudou para sempre o destino de riquezas inimagináveis. Estamos falando do tesouro imperial russo, acumulado durante séculos pelos czares Romanov, que simplesmente desapareceu durante os eventos caóticos de 1917 e 1918. Para entender a magnitude deste mistério, precisamos voltar no tempo e compreender o contexto que levou a esse desaparecimento. O Império Russo do século XIX e início do XX era uma das nações mais ricas do mundo. Durante gerações, os czares acumularam uma fortuna impressionante em ouro, joias, obras de arte e outros objetos de valor inestimável. As reservas de ouro do Banco Imperial Russo eram consideradas uma das maiores do mundo, servindo como lastro para a moeda russa e como símbolo do poder imperial. Mas em 1917, tudo mudou. A Revolução Russa varreu o país como um furacão, derrubando o czar Nicolau II e estabelecendo um governo provisório que poucos meses depois seria substituído pelos bolcheviques de Lenin. Durante esse período de caos absoluto, algo extraordinário aconteceu. Bilhões de dólares em ouro simplesmente desapareceram dos cofres imperiais. Não estamos falando de algumas moedas ou barras de ouro. Estamos falando de toneladas e toneladas de ouro puro, além de joias da coroa, objetos de arte inestimáveis e outros tesouros acumulados durante séculos. As teorias sobre o que aconteceu com esse tesouro são fascinantes e muitas vezes contraditórias. Uma das mais intrigantes sugere que, prevendo a queda do regime, oficiais leais ao czar organizaram secretamente o transporte do ouro para fora da Rússia. Documentos históricos indicam que, durante o caos revolucionário, vários carregamentos de ouro foram enviados para diferentes destinos, incluindo a Finlândia, que na época fazia parte do Império Russo. A trilha mais promissora nos leva ao Lago Ladoga e, posteriormente, ao Mar Báltico. Testemunhas da época relataram com comboios militares transportando cargas pesadas e altamente protegidas em direção à fronteira finlandesa durante os primeiros meses de 1918. Esses comboios eram compostos por soldados da Guarda Imperial, homens que permaneceram leais ao czar mesmo após sua abdicação e que teriam recebido a missão secreta de salvar o tesouro imperial das mãos revolucionárias. O plano aparentemente era transportar o ouro através da Finlândia e depois embarcá-lo em navios que o levariam para territórios seguros na Europa Ocidental ou mesmo para a América. Mas aqui é onde a história se torna ainda mais misteriosa. Segundo relatos de pescadores e habitantes locais da região, durante o rigoroso inverno de 1918, vários navios tentaram atravessar as águas traiçoeiras do Mar Báltico, carregando cargas misteriosas. Muitos desses navios nunca chegaram ao seu destino. As condições marítimas no Báltico durante aquele inverno eram particularmente perigosas. Tempestades violentas, gelo flutuante e a guerra civil que se espalhava por toda a região criaram um ambiente extremamente hostil para qualquer operação de transporte. É neste contexto que surge a teoria mais aceita pelos pesquisadores. Pelo menos
Parte do tesouro dos czares foi perdida quando os navios que o transportavam naufragaram nas águas geladas do Mar Báltico. Mas não se tratava apenas de um navio. Evidências sugerem que múltiplas embarcações foram utilizadas para transportar diferentes partes do tesouro, uma estratégia de diversificação de riscos que, ironicamente, pode ter resultado na perda de ainda mais ouro. Documentos descobertos em arquivos soviéticos décadas depois revelaram que o governo de Lenin estava desesperadamente procurando por esse ouro perdido, enviando expedições secretas para vasculhar a região do Báltico em busca dos navios naufragados. Uma das pistas mais intrigantes vem de diários de oficiais alemães que operavam na região durante a Primeira Guerra Mundial. Esses documentos mencionam o avistamento de destroços de navios russos em águas rasas próximas à costa finlandesa. Destroços que aparentemente continham cargas metálicas pesadas. Os alemães, envolvidos em sua própria guerra, não tinham recursos para investigar adequadamente esses achados. Mas suas observações foram registradas em relatórios militares que só vieram à tona décadas depois. Durante a era soviética, expedições oficiais foram organizadas para procurar o tesouro perdido, mas os resultados dessas buscas foram mantidos em sigilo absoluto. Documentos desclassificados revelaram que mergulhadores soviéticos localizaram pelo menos 3 destroços de navios da época imperial em águas territoriais russas e finlandesas. No entanto, quando essas embarcações foram exploradas, os compartimentos de carga estavam vazios ou continham apenas fragmentos de contêineres metálicos corroídos. Isso levou a uma nova teoria. O ouro pode ter sido transferido dos navios naufragados para outros locais antes mesmo dos navios afundarem. Alguns historiadores sugerem que os responsáveis pelo tesouro, percebendo o perigo iminente, podem ter enterrado o ouro em ilhas do Mar Báltico ou mesmo em túneis subterrâneos construídos especificamente para esse propósito. Essa teoria ganha credibilidade quando consideramos que os oficiais imperiais responsáveis pelo transporte eram homens experientes e altamente treinados, capazes de adaptar seus planos conforme as circunstâncias mudavam. A tecnologia moderna trouxe novas possibilidades para a busca do tesouro perdido. Equipamentos de sonar avançados, submersíveis robóticos e técnicas de mapeamento do fundo marinho permitiram explorar áreas que antes eram inacessíveis. Nos últimos anos, várias expedições privadas e governamentais vasculharam o fundo do Mar Báltico em busca de evidências do tesouro dos czares. Embora nenhuma descoberta definitiva tenha sido anunciada publicamente, rumores persistem sobre achados significativos que estariam sendo investigados em sigilo. Uma das descobertas mais promissoras ocorreu em 2019, quando uma expedição finlandesa localizou os destroços de um navio da época imperial em águas territoriais finlandesas. O navio, identificado como pertencente à frota russa, estava localizado em uma profundidade de aproximadamente 60 metros e apresentava sinais de ter afundado devido a condições climáticas extremas e não por ação militar. Análises preliminares dos destroços revelaram estruturas metálicas que poderiam ter sido usadas para armazenar cargas pesadas, mas a exploração completa ainda está em andamento. O que torna essa busca ainda mais fascinante é o valor astronômico do tesouro perdido. Especialistas estimam que, nos valores atuais, o ouro dos czares poderia valer entre 500 bilhões e 1 trilhão de dólares. Não estamos falando apenas do valor do ouro como metal precioso, mas também do valor histórico e cultural inestimável desses artefatos. Joias da coroa, objetos de arte únicos e relíquias históricas que representam séculos de cultura russa. Mas a busca pelo tesouro não está livre de controvérsias legais. Questões sobre propriedade, direitos territoriais e patrimônio cultural tornaram-se extremamente complexas.
O governo russo reivindica direitos sobre qualquer tesouro encontrado, argumentando que se trata de patrimônio nacional. A Finlândia, por sua vez, afirma jurisdição sobre descobertas em suas águas territoriais. Além disso, descendentes da família Romanov também apresentaram reivindicações legais sobre parte do tesouro, argumentando que se trata de propriedade familiar perdida durante a Revolução. A situação legal é complicada ainda mais pelo fato de que diferentes países têm leis distintas sobre descobertas marítimas e tesouros submersos. Enquanto alguns países permitem que descobridores mantenham uma porcentagem significativa de seus achados, outros reivindicam propriedade total sobre artefatos históricos encontrados em suas águas territoriais. Recentemente, a tecnologia de inteligência artificial e Big Data tem sido empregada na busca pelo tesouro perdido. Pesquisadores estão usando algoritmos avançados para analisar padrões climáticos históricos, rotas de navegação da época e dados oceanográficos para identificar as áreas mais prováveis onde os navios podem ter naufragado. Essa abordagem científica moderna, combinada com conhecimento histórico detalhado, está oferecendo novas perspectivas sobre locais de busca que antes haviam sido negligenciados. Uma das teorias mais recentes sugere que o tesouro pode não estar todo em um local único. Evidências indicam que os responsáveis pelo transporte dividiram o ouro em múltiplos carregamentos, enviando-os por rotas diferentes como medida de segurança. Isso significa que descobertas futuras podem revelar apenas partes do tesouro total, com outras partes ainda esperando para serem encontradas em locais completamente diferentes. O mistério do tesouro dos czares russos continua capturando a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Representa não apenas uma busca por riquezas materiais, mas também uma conexão tangível com um dos períodos mais dramáticos da história mundial. A queda do Império Russo, a ascensão da União Soviética e o destino de uma das maiores fortunas jamais acumuladas por uma família real. Independentemente de o tesouro ser encontrado ou permanecer para sempre nas profundezas do Mar Báltico, sua história já deixou uma marca indelével na história. Ele representa o fim de uma era, a fragilidade do poder e a forma como eventos históricos podem fazer fortunas inteiras desaparecerem da noite para o dia. Enquanto isso, caçadores de tesouros, historiadores e aventureiros continuam sua busca, alimentados pela esperança de que, em algum lugar nas águas geladas do Mar Báltico, bilhões de dólares em ouro dos czares ainda esperam para ser descobertos. Uma descoberta que não apenas recompensaria financeiramente seus descobridores, mas também reescreveria capítulos inteiros da história russa e mundial. A busca continua, e talvez um dia, em um futuro não muito distante, finalmente descobriremos o verdadeiro destino do tesouro perdido dos czares russos. Até lá, o mistério permanece, preservado nas profundezas do mar, esperando pelo momento certo para revelar seus segredos ao mundo. Se você ficou fascinado por esta história incrível do tesouro perdido dos czares russos, não deixe de curtir este vídeo para que mais pessoas possam descobrir esse mistério histórico fascinante. Seus comentários são muito importantes para mim. Então compartilhe sua opinião sobre qual teoria você acha mais provável ou se conhece algum detalhe adicional sobre essa história. E claro, se você gosta de conteúdo sobre mistérios históricos, tesouros perdidos e grandes enigmas da humanidade, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Sua inscrição nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade sobre os segredos mais fascinantes da história mundial.